Fala pessoal, aqui é Todd Cavalcante, essa é a aula 14 do curso de Golang para Web. Nessa aula a gente vai utilizar o Gorilla Mux para criar variáveis de caminho e jogar no endpoint, né, para a gente poder pegar os posts de um determinado usuário, né. A gente vai ver isso na prática, como é que é. Antes eu quero pedir para vocês, se curtirem o conteúdo do Código Fluente, divulgarem nas redes sociais de vocês, passarem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha, que é o link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links afiliados na hosting é DigitalOcean e One.com, aqui para baixar o código da aula, lá no meu GitHub. Aqui link de comunidades para vocês se conectarem a outros devs. Meu LinkedIn, pode me adicionar se quiser e me seguir no meu GitHub. Então vamos lá. Agora iremos usar o pacote Gorilla Mux para adicionar variáveis de caminho, Path Variables, ao nosso aplicativo. Basicamente o que isso significa é que seremos capazes de criar endpoints que permitam que conteúdos de variáveis possam ser passados para um URL. Para isso precisamos abrir nosso arquivo de rotas e criar um novo manipulador, isto é, um handle, que vai funcionar com esses argumentos pegando o nome do usuário pela URL. Então, a gente vai poder pegar todos os posts de todos os usuários ou todos os posts de um usuário específico. Então veja que o manipulador foi posto na parte inferior, porque o Gorilla Mux lida com as rotas na ordem que são definidos. Então aqui a ordem disso daqui altera. Então o que a gente vai fazer é isso daqui, né? Passar o nome do usuário para uma rota aqui, ó. E a gente vai chamar esse outRequired, né, que certifica que o usuário está logado, né? Passando essa user_get_handler, que é essa função aqui que a gente vai criar aqui, ó. E o método, né, é um get, né? Da mesma forma que a gente fez aqui, ó, /login, né, a rota /login para a gente fazer o login, né, a gente tem o método get, né, e o post. Para o registro é a mesma coisa. Aqui a gente está criando uma outra rota que vai ser com o nome do usuário. Então, quando a gente digitar o barra e o nome do usuário, ele vai trazer os posts daquele usuário, né? Vai servir para isso. A gente vai mudar esse nome aqui do que era get updates, a gente vai botar get all updates. Aqui a gente vai passar uma estrutura aqui também, ao invés de passar só o objeto update. Que vai ter um title, que é uma string, e um vetor, né, um ponteiro para o modelo update, um vetor de updates. Então aqui todos os updates vai ser a string do title e o valor de updates, né, da chave updates, vai ser o vetor updates, né, o ponteiro para esse vetor updates. O user_get_handler, né, aqui a gente utiliza o Mux, como a gente falou lá no início do post, para criar aquela URL aqui, ó, esse endpoint, né, que vai ser com o nome do usuário. Então, através do Mux, a gente passa a request, né, ó, o Mux irá analisar as variáveis de caminho do nosso objeto de solicitação R, né, esse cara daqui, e vai colocá-los nessa variável vars, essa daqui. Aqui, ó, pega no objeto vars, né, através da chave username, né, o que veio nessa request R que a gente jogou aqui, ó, no vars, através do mux. E aí a gente pega esse username, né, usa o método lá do models, o getUser_by_username, ou seja, pegar o usuário pelo nome, e joga nessa variável user. Se der erro, né, ele vai trazer um valor para essa variável erro, e aí ele vai cair nesse if, né, porque erro vai ter conteúdo, ou seja, ele vai ser diferente de nulo. Se ele for diferente de nulo, ele vai cair aqui. Senão ele passa. Aqui ele usa esse mesmo user para pegar o ID, ó, user get ID, e aí joga aqui no user ID.
Se der erro, ele vai ter um valor aqui nesse erro, vai entrar nesse if e vai retornar. Se não, se ele passar, ele vai pegar todos os, através do models, né, todos os updates do usuário do ID específico, esse que a gente acabou de pegar, e vai jogar nesse updates. Se der um erro, essa variável vai ter um valor, esse valor vai ser diferente de nulo, então ele vai cair no if e vai retornar. Se não, ele vai passar daqui também e vai chegar aqui nesse execute template, né? E aí ele vai, isso aqui é uma struct, né, que ele está passando para o execute template, que tem um title que é do tipo string e tem um vetor de updates, um ponteiro, né, de updates. E o title vai ser username, né, então quando a gente puser lá barra e um nome de usuário que tenha postado alguma coisa, ele vai trazer o nome do usuário no title e os updates dele, né, os posts que o cara fez. Então, ó, temos o nome do usuário que precisa obter todas as atualizações para esse usuário específico. E isso é um problema nesse ponto em que estamos, porque todas as nossas atualizações são mantidas apenas nesse objeto específico, no update. Todos os updates estão sendo inseridos no objeto update, e não há como separar o usuário. A gente poderia iterar em cada atualização update, verificar o ID do usuário e tentar pegar o usuário, mas tem uma forma mais eficiente de fazer isso, que é tipo criar uma chave estrangeira, né, com essa linha aqui. Então a chave vai ter mais ou menos esse formato, ó, user, aí o ID do user, updates, e esse user ID é o ID do próprio objeto update, né. Lá no final, quando a gente rodar um comando no Redis, a gente vai ver isso. Então, já que a gente usou o pipe de novo aqui, né? Na aula passada a gente também utilizou e eu acabei não falando muito porque eu já tinha falado na aula anterior, mas eu vou falar de novo só para reforçar, né, o entendimento disso, né, de como funciona. Estou aqui, ó, no site do Redis, Redis.io, e essa parte aqui explica mais ou menos como funciona. E aí eu fiz uma tradução aqui. A mágica necessária dentro do modo pipe do Redis CLI é ser tão rápido quanto o Netcat e ainda ser capaz de entender ao mesmo tempo quando a última resposta foi enviada pelo servidor. Isso é obtido da seguinte maneira: o Redis CLI pipe tenta enviar os dados o mais rápido possível para o servidor. Ao mesmo tempo, ele lê os dados quando disponíveis, tentando analisá-los. Assim que não houver mais dados para ler no stdin, né, na entrada padrão, né, stdin é a entrada padrão, ele envia um comando echo especial com uma string aleatória de 20 bytes. Daí, temos certeza de que este é o último comando enviado e temos certeza também de que podemos comparar a resposta verificando se recebemos os mesmos 20 bytes como uma resposta em massa. Depois que esse comando final especial é enviado, o código que recebe as respostas começa a corresponder às respostas com esses 20 bytes. Quando a resposta correspondente é alcançada, ele pode sair com sucesso. Usando esse truque, não precisamos analisar o protocolo que enviamos ao servidor para entender quantos comandos estamos enviando, mas apenas as respostas. No entanto, ao analisar as respostas, pegamos um contador de todas as respostas analisadas para que, no final, possamos dizer ao usuário a quantidade de comandos transferidos para o servidor pela sessão de inserção em massa. Então, voltando ao nosso app, vamos colocar mais uma chave no update.go então. Então, update.go, a gente tem a inserção aqui desse pipe.lpush, onde a gente está passando esse ID do update junto com o ID do usuário que fez o post, né, fez o update, né, postou.
Então a gente inseriu mais isso daqui, além do ID do próprio post, né? A gente agora tem esse outro ID aqui, né? Então toda vez que um post, né, tiver um novo post, né, um novo update, a gente vai ter também essa chave que relaciona o usuário ao post. Aqui a gente mudou para Get All Updates, só mudança de nome, né? Porque aqui a gente também mudou, né? A gente passou a chamar, ó, Get All Updates. A gente tem esse Get Updates que recebe o User ID, né? Para pegar os posts daquele usuário, né? Ele vai devolver um ponteiro para um vetor de updates ou um erro. Aqui a gente define a chave, compondo essa chave, né, com essa string user, dois pontos, né, o ID do usuário, dois pontos updates. Aqui através do client, que é um objeto do Redis, né, a gente usa o método LRange para fazer tipo um for, né, nos 10 primeiros updates, né, os 10 primeiros posts, né, daquele usuário que tem um ID específico. E pode haver um erro, aí o erro não vai estar como nulo, e aí ele retorna aqui, né, ele retorna new para o update IDs e retorna o erro se tiver acontecido um erro, né. Aqui na verdade ele pega só os IDs, né? Update IDs nesse LRange aqui, né? Ele pega os IDs, né, e popula o update IDs, né, esse vetor. Se houver um erro, ele vai trazer algum valor para a variável erro, né, RR, e ela vai ser diferente de new. Ele vai entrar aí e vai retornar new, né, vai retornar o erro e vai retornar new para o updates ID, né. Se não tiver erro, ele segue, aí ele vai fazer um vetor com esses updates desse carinha que tem esse ID específico, usando o make, né. Aqui ele pega o tamanho desse update IDs, ou seja, todos os posts daquele cara de user ID específico, só para ter um tamanho aqui e poder passar para o make para poder fazer um vetor, né, desse tamanho aqui de updates, que vai ser para o updates desse cara. Aqui ele faz um for no range, né, do updates IDs, e aí aqui ele coloca update, dois pontos, e concatena com o ID que chegar aqui nessa variável. E aqui ele pega updates na posição i, né, para o i de index. Ele vai fazer um range no tamanho desse cara daqui, né, e passa, como é um ponteiro, né, ó, ele joga naquela posição de memória o update com essa chave aqui e vai populando o updates, né, posição a posição. No final ele retorna updates e new para o erro. Aqui também, ó, no index.html, a gente vai modificar ele para ficar da seguinte forma. A gente vai pegar o título de forma dinâmica agora, né? Porque na hora que a gente colocar o barra e o nome de algum usuário, ele vai trazer o nome do cara no title. E aqui nesse range a gente vai colocar esse ponto updates, né? Que é no range desse cara que a gente vai fazer um for para colocar os updates na tela. É isso, então vamos lá.
Tô aqui no VS Code, já tô nessa branch que eu já fiz ela. Então lá, git, opa, digitei errado. Git branch. Deixa eu... Olha lá, tô na branch path variables. Então o código que a gente fez está aqui. Então é o seguinte, vamos rodar para testar. Go run main.go, né? Eu estou na pasta aqui onde está o main.go, então eu posso rodar. Lembrando que aqui eu estou na porta 8000, né? No main.go. Então vocês, dependendo de qual porta vocês colocarem, né? 8080, então 8001, enfim. No meu caso aqui eu estou colocando para rodar na porta 8000. Os arquivos que a gente mexeu foi esse aqui, né, o routes, esse update e o index. Esses três caras, né, ponto updates, né. E aqui a gente está pegando o title de forma dinâmica. Route. Aqui, ó, user get handle, ó, nesse execute template que a gente chama o index.html, né, a gente está executando ele. Aqui a gente está passando, por exemplo, o title e o username do cara, né. Tem um outro aqui em cima que a gente passa, ó, all updates, por exemplo, o title. Então isso daqui ele vai ser pego dinamicamente. Então aqui estava como updates, né, escrito em hardcode, né, string mesmo aqui. Só que agora a gente vai passar de forma dinâmica. Então acho que é isso. Vamos rodar. Aliás, já está rodando. Vou fechar esse Redis aqui. Localhost. Opa. Porque eu estava logado. Eu vou fazer o seguinte, como eu fiz um teste aqui antes, eu já tenho um usuário aqui na base, mas na hora que você fizer aí no seu computador, os seus usuários vão sumir, os seus posts também, porque a gente fez essa mudança lá, colocou mais uma chave, né? Então a gente, só para começar aqui, dar uma zerada, vamos abrir um terminal do Redis, limpar a base e começar do zero. Eu estou no Windows, eu estou com um terminal aqui do Ubuntu rodando. Vou até parar ele aqui. Para rodar é só dar um Redis Server. Pronto, já está rodando. Vou abrir outro terminal. Ubuntu. E vou dar um Redis clear. Opa. Redis clear. Agora eu vou dar um flush all. Limpar tudo. Beleza. Posso fechar aqui. Ó, usuário desconhecido, porque a gente zerou a base, né? Então, vamos dar um register, criar o usuário. Pronto, agora eu posso logar com esse usuário que eu criei. Não tem nenhum post, né? Porque a gente limpou a base.
beleza? Vou criar um outro post. Segundo post. Vou criar um outro usuário. Maria. 1, 2, 3, 4. Eu vou logar como Maria agora. Beleza, ó. Vamos fazer um post como Maria. Primeiro post da Maria. Opa. Então aqui todos os posts, né? Vamos botar aqui /tot. Tem que ser, ó, eu botei minúsculo aqui, não funciona. Tem que ser maiúsculo. O meu, eu registrei com T maiúsculo na hora de fazer o registro do meu usuário. Tá vendo? Vou ter que botar T maiúsculo. Oi. Ó, ele trouxe só os meus posts aqui do usuário Tot. Se eu digitar Maria, ó lá, ele trouxe só o post da Maria. E se eu não botar nada, ele traz todo mundo. E tem também essa questão aqui do title, ó. Maria. Ó, o title vira Maria, tá vendo? Se eu botar Tot, o title vira Tot. Se eu não botar nada, ele pega All Updates, que é justamente isso daqui, né? All Updates. Quando a gente passa um usuário, ele cai nesse daqui. Aqui, ó. Ele coloca o username no title e coloca os updates daquele usuário, né? Quando eu coloquei Tot, apareceu Tot e os meus posts, né? Os meus updates. Quando eu coloquei Maria, o title virou Maria e aqui no updates mostrou só os posts da Maria. Então acho que é isso, só mostrar para vocês aqui uma coisa. Estou com esse terminal aqui rodando o Redis, né, para servir a nossa base de dados com os posts, os usuários, né, que postaram. E nesse outro aqui eu vou rodar o Redis CLI. Vou dar o comando, ó, keys asterisco. E aqui ele trouxe todos as chaves, né? E essa chave aqui, ó, no pipe, né, do update.go, SL push, ó, user, aí tem um identificador aqui, um inteiro, que é o identificador do usuário, updates. Se você vir aqui, é exatamente essa saída aqui, ó, user, usuário 2, no caso é a Maria, e updates, né? E esse 3 aqui é o identificador do updates. A gente tem aqui o user 1, ó, aqui. Ó, user 2, user 1, update 1, update 2, aqui update 3, né? Foram 3 updates, né? 2 do Tot e 1 da Maria. Então é isso que eu queria mostrar. Então, se vocês tiverem curtido, eu peço que vocês divulguem lá nas redes sociais de vocês, aqui, por esses links. Passem lá na página do Código Fluente também para dar um joinha lá no Facebook, que é o link do Pinterest, do Código Fluente, meus links afiliados na Hostinger, DigitalOcean e One.com. Tem esse link aqui, ó, para doações. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!